você trabalha com avaliação de bancos, além, é isso que pouquíssima gente sabe, na verdade, e não é por erro do profissional, do engenheiro ou do arquiteto, é por falta de informação. Acredita-se, né, quando vai fazer um projeto, precisa da lei da prefeitura, precisa do Código Civil, precisa de todas essas coisas que a gente já sabe, NBR e tal. Normas de desempenho e tudo mais. Mas, muitas vezes, o cliente não conta para o profissional se ele vai financiar ou não. Ele não conta isso, ele quer o projeto dele. Tipo, eu quero um projeto. Às vezes o projeto até consegue pagar à vista e tal. Mas não conta que ele vai financiar. Às vezes, no meio do processo descobre, enfim. Isso para mim, tinha que ser tinha que ser na reunião de fechar o negócio, sabe? Que o engenheiro arquiteto podia perguntar se ele sabe o que tem pela frente. Por quê? Além de todas essas normas, os bancos têm as suas próprias também. Então, tem os informativos de dentro do banco, que apesar de se a pessoa for ali numa agência e tal, às vezes até consegue, porque não tem cadernos técnicos que não são sigilosos, né? Tem documentos que são sim, tem documentos que muitos são, mas muitas vezes os cadernos técnicos são as normas de como fazer os projetos, execução. Então, por não ter esse material, o pessoal constrói lá, dá até dó, sabe? Porque constrói bonitinho, aprova na prefeitura. Aí fala, mas meu projeto está aprovado na prefeitura. Mas a prefeitura pede essas coisas. Mas além dessas coisas, o banco pede essa, sabe? Então, e aí o que acontece? O cliente, e aí a gente até fala por uma questão ética, olha, não é erro do seu engenheiro nem do seu arquiteto. É porque muitas vezes não tem acesso a essa informação, ainda mais em cidades menores. Então, o que acontece? O cliente corre lá no engenheiro dele, porque ele precisa agora financiar, porque já está tudo pronto para financiar, precisa financiar, e para ele não ter o laudo dele negado, ou para ele pedir uma reanálise, porque já foi negado, e o cliente já teve prejuízo, então o cliente já ficou puto, né? Então, o cliente vai no engenheiro ou no arquiteto, pedir, olha, cara, eu preciso eu preciso disso e disso. E aí, dá-lhe o engenheiro correr para produzir aquilo, às vezes, no outro dia. E o engenheiro cobrou por isso? Que são alterações de projeto? Às vezes, muitas vezes são alterações e muitas vezes são documentos adicionais que os bancos pedem. Um documento, declaração de execução de elementos construtivos. Quando a pessoa vai financiar, ela faz o projeto, vai financiar a casa, o responsável pela execução, ele vai ter que apresentar um orçamento para o banco também. Ele é obrigado a apresentar. Senão, a casa do cliente não vai ser financiada. E, às vezes, se o cliente não sabe que aquele projeto que ele está fazendo, o cliente vai financiar, depois o cliente vem e pede um orçamento para ele que ele nem sabe que tem que fazer e nem sabe se sabe fazer. E aí cai tanta coisa errada na nossa mão, sabe? A gente nega tanto laudo por erros de orçamento. E, assim, os orçamentos dos bancos são orçamentos bem mais simplificados do que os que você trabalha no dia a dia. Mas, mesmo assim, não é algo que os profissionais estão acostumados e muitas vezes eles fecham os projetos de execução sem saber que eles vão ter que fazer isso. E a grande maioria das coisas que a gente... Olha como as pontas estão muito ligadas, porque a grande maioria dos laudos de negação, eles são de obras que vão ser construídas, financiadas, e o orçamento não está condizente. Nossos principais motivos de negação são orçamento não fala exatamente a mesma língua que o projeto. E isso nega o laudo do cliente. E assim, mas muitas vezes são coisas assim bem grotescas que vêm, sabe? Outra coisa que acontece muito no dia a dia de obras, principalmente obras de menor porte, né? Que a grande maioria, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, essas coisas. O povo não coloca. Que também é extremamente básico. São duas coisas que acontecem. Ausência de verga contra verga e distâncias de fossa e sumidouro. Não é uma vez por semana que eu nego laudo por isso. É bem mais. O problema é que isso acarreta motivos de negação para o cliente
Ou seja, o cliente ele vai ter que pedir para analisar de novo. Para pedir para analisar de novo, ele vai ter que pagar para o banco de novo, para o avaliador, para quem for fazer o trabalho. Para nós, o pessoal acha que a gente gosta de negar laudo. Para nós não é uma coisa assim vantajosa, porque só esse trabalho do cliente ligando bravo, da gente ter que, se for uma questão construtiva, ter que voltar no lugar, da gente ter que reanalisar um negócio, que às vezes não está legal e tal. Isso, e a gente não ganha o mesmo valor quando você reanalisa, você ganha menos, né? Quando você faz um laudo de avaliação para o banco, por exemplo, de uma casa que vai ser construída, você recebe R$ 923 por laudo, por exemplo, para a Caixa, né? Agora, se a pessoa errou, ela vai ter que pagar de novo e nós recebemos mais uma parte, né? Agora, o que ela paga para a agência é maior que isso. Então, o prejuízo dela com laudo negado é grande e ela vai ficar brava com o avaliador, mas assim, a pessoa não é meu cliente direto, eu trabalho para o banco. Então, se tiver que negar, eu vou negar, né? Eu vou cumprir as regras e vou negar. E ela vai ficar brava com o responsável técnico dela por não entender qual era a responsabilidade dele, como uma consequência de algo que nem ele entendia, né? Porque ele aceitou fazer um trabalho que ele não conhecia. Então, realmente que ia ter financiamento envolvido. Sim, exato. Viu, mas o banco... Oi? O financiamento liberado para o cliente, o financiamento que o banco libera é em relação ao custo da obra, que está no orçamento do engenheiro, ou em relação ao valor que você determina no laudo? Em relação ao orçamento mais a avaliação do terreno dele. É assim, aí também tem uma questão que nega muito o laudo. Quando o cliente vai financiar uma obra e ele tem o terreno, ele tem o terreno e vai financiar para construir. Então, ele entrega um projeto, entrega alguns documentos e entrega um orçamento no formato do banco. O que acontece? O valor do orçamento mais o valor que a gente avalia o terreno, que já é dele, obrigatoriamente para o laudo ser aprovado, tem que ser menor do que o valor da avaliação do imóvel como se estivesse pronto. Então, o que acontece? O valor da avaliação do terreno mais o valor do orçamento tem que ser menor do que a avaliação do imóvel pronto. Só que quando o terreno é do cliente, a gente, a princípio, pelos normativos, é preciso considerar que o valor, como o terreno já é do cliente, existe um normativo, por exemplo, dentro da Caixa que diz o seguinte, que o terreno ele não vai ser avaliado por modelo estatístico, se o terreno é do cliente. Ele vai ser avaliado como 30% do valor da avaliação da casa pronta. E nem sempre isso corresponde à realidade. Então, o que acontece? Às vezes, você avalia ali a casa como se ela fosse estar pronta, que tem que constar no laudo a avaliação, né? Você avalia a casa como se ela estivesse pronta, e você tira o terreno do cliente, você tira 30% e coloca como sendo o valor do terreno. Quando você soma esse 30% mais o orçamento... Oi? Aí soma os dois e o que acontece? E às vezes ultrapassa o valor da avaliação do imóvel como se estivesse pronto. E aí nega o laudo por inviabilidade técnica. E aí, quando o terreno não é do cliente, a gente é pago para fazer tanta avaliação ali do imóvel como se estivesse pronto e avaliar o terreno que vai ser financiado também, porque o terreno não é do cliente. Nesse caso, costuma dar menos inviabilidade. Agora, porque não está atrelado os 30%, né? Não é engessado. Mas o que acontece? O pessoal, como vai receber o dinheiro do orçamento mais o dinheiro da avaliação do terreno, e não o valor final da avaliação, que o valor final da avaliação é como se ela já estivesse pronta para ser vendida, por exemplo. Já teve uma valorizaçãozinha da construção para ela pronta.
Então, acontece o seguinte, a gente avalia o terreno e a gente pega o orçamento. Beleza, deu esses 2 menor do que a avaliação como se pronto estivesse, passou, beleza. Porém, o que o pessoal faz? Eles mandam, existe aí os tetos, Minha Casa Minha Vida, né, e tal, existe os tetos para cada cidade. Aí vamos supor que seja 180 mil para uma determinada cidade, teto. A avaliação vai dar ali, vai estar em torno disso, que eles já constroem pensando nisso. Mas, o que acontece eles mandam ali, meu terreno vale 50 mil. E manda o orçamento como 130. E aí a gente fica sem margem para trabalhar. Porque como que a minha avaliação final, que possivelmente vai girar em torno dos 180, se corresponder à realidade do programa, como é que, tanto que se passar de 180 vai ter que reprovar, vai cair em outra linha de financiamento, por exemplo, em algumas situações. Como é que eu vou ter margem para trabalhar se ele já falou que o terreno vale 50 mil e mandou um orçamento de 130, sendo que o imóvel pronto tem que valer 180? Claro que vai valer, não o que o cliente falou, vai valer a nossa avaliação. Mas, gente, deixa uma margem aí de 1, 2 mil, sabe? Só para não negar o laudo, sabe? Porque a gente fica sem margem. E aí, quando soma terreno mais orçamento, não dá menos que a avaliação pronta. Não encaixa as coisas, sabe? E é uma coisa que não é falada, porque é uma coisa de informe de banco, né? E aí, muitas vezes, depois, o profissional acaba tendo retrabalho em ter que mexer no orçamento e ter que alterar. Já vi casos de ter que alterar o projeto, porque alterar só o orçamento ia ser uma mentira, né? Não ia dar para alterar só. Vou baixar o orçamento, tanto que depois não vai dar para executar com aquele dinheiro. Então, ter que alterar o tamanho da casa para conseguir fazer os enquadramentos e tal. Então, é delicado, mas o profissional que conhece as duas pontas, ele tem uma percepção muito diferente. E ele pega o cliente por saber se posicionar, por apontar os riscos. Então, muitas vezes, quando eu falo em trabalhar com avaliação, ele vai trabalhar com avaliação, mas ele vai saber pegar o cliente de projeto se ele quiser. Porque quando ele vai fechar com o cliente, ele vai cobrar o justo, levando o cliente para um nível de consciência de que há risco se ele fizer com qualquer pessoa. Então, assim, olha, eu vou te cobrar isso, mas eu já sei como funciona a outra ponta de avaliação, eu trabalho com isso, e eu sei que você vai precisar disso, disso e disso. E isso eu sei te oferecer, não vai ter surpresinha. O cliente paga para não ter surpresinha, né? Então, as duas áreas estão muito... O profissional que entende de avaliação, ele devia prestar consultorias para os projetistas e profissionais de execução. Mas, justamente, eu trago esse nível de consciência para os meus mentorandos, porque eu tenho um programa de mentoria, ele não fica constantemente aberto, eu abro ele de tempos em tempos, provavelmente vai ser aberto entre junho e julho, novamente, porque eu me dedico a cada turma. Então, onde eu ensino a fazer o laudo, trago esse nível de consciência, motivo de negativas de banco e ensino a se credenciar nos bancos também. E o pessoal pensa que só existe banco caixa, né? A gente fala, porque a caixa ela é uma grande demanda realmente. Aquela demanda que se chegar, assim, você entrou na caixa, chegar a demanda, você vai, com certeza, dependendo da região, ganhar de 7 a 15 mil reais. Eu coloco 10 para ficar mais simples, né? Mas faturamento, geralmente, quando você trabalha com a caixa, é de 6 a 20 e poucos mil por empresa.